Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui em mais um momento de fé e de oração pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero pedir a você que está chegando que deixe aí o seu like, compartilhe com a sua família, seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Compartilhe aí esta live de oração. E também quero te falar que se você não é inscrito neste canal, inscreva-se em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos aqui numa sexta-feira, hoje são 26 de setembro, estamos aí na oração da noite. E glória a Deus. Eu queria dizer para você que este final de semana nós teremos dois cultos importantes, um culto no domingo de manhã com o profeta Vinícius, que é o domingo da profecia. E também nós teremos no domingo à noite, às 18h30, comigo, com a profeta Ariane e os demais pastores, a noite dos decretos. E você está convidado a estar conosco, em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e nós vamos ler aqui dos versículos 42 em diante. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim, Atos 2, verso 42 em diante diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui está a palavra do Senhor e aqui mostra como os primitivos cristãos, como eles viviam, como era a sua vida em comunidade, de maneira muito resumida, logicamente, mas mostra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é extraordinário. Quando nós pensamos em vida com Deus, a gente hoje busca muitas coisas, procura muitas coisas. E às vezes nós vemos as pessoas mais como conhecidos do que como irmãos. Ou seja, a maior parte das pessoas hoje, elas correm em busca daquilo que é seu. Elas se esforçam em busca daquilo que é seu. Elas projetam em busca daquilo que é seu. Mas aqui nós vemos uma vida em comunidade. A igreja primitiva, ela tinha uma vida em comunidade. E é interessante que aquela igreja era poderosa, milagres aconteciam, coisas incríveis aconteciam. O sobrenatural estava no meio deles. Aqui diz que em cada alma havia temor. Veja, eu não sei quanto tempo faz que você tem me acompanhado, mas por muitos dias eu vim orando a Deus,
pedindo, Senhor, traz de volta o temor para a tua igreja. Aqui diz que em cada alma, não era uma coisa rara de se ver, não era algo aqui ou acolá, mas era uma coisa que estava no meio da igreja, o temor. Havia em cada alma temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma das coisas que o Senhor ministrou em meu coração nestes tempos é a necessidade de pedirmos a volta do temor de Deus. Porque de fato as pessoas têm perdido o temor. Não há mais temor. Há uma profunda irreverência na parte da maioria das pessoas, onde tudo é aceitável, onde o relativismo passou a fazer parte do convívio na igreja. Mas aqui veja uma das coisas que tinha na igreja primitiva era temor. Às vezes, queridos, nós esquecemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se perdeu o temor, as pessoas perderam o temor de Deus. Mas a igreja primitiva não era como nós temos visto hoje. Era um organismo vivo e poderoso. Hoje nós estamos tentando conduzir a igreja que nos foi colocada por Deus em nossas mãos como pastores, profetas, apóstolos, como líderes. Nós estamos tentando cuidar deste rebanho de Deus. Mas o temor se perdeu. O temor se perdeu. E a nossa oração é para que o Senhor conceda o arrependimento e conceda temor. Veja que era uma igreja poderosa, porque era uma vida poderosa, não era algo, não era fake, mas era verdadeiro. Porque hoje, às vezes nós falamos coisas que não são verdades. Como assim? Por exemplo, as pessoas dizem que amam seu irmão. As pessoas nas igrejas, muitas vezes, o pregador diz: virei para o seu irmão, diz: eu te amo em Jesus Cristo. Eu te amo no amor de Jesus. Mas muitas vezes são palavras vazias. São frases que não estão conectadas a uma verdade ou uma realidade. Por quê? Porque é falado. São só palavras. Porque a realidade das atitudes, das ações, não condizem com aquilo que é falado. E é nisso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar para que aquilo que a gente fala seja uma verdade dentro de nós. Porque senão a gente acaba falando algo que não é. Por isso que eu disse fake, porque não é verdade. E eu queria que você meditasse nisso. Como está a sua vida com Deus? Sabe, muitas vezes nós queremos que a igreja mude. Nós queremos ver as coisas diferentes, não é assim? É o anseio das pessoas. Eu gostaria de viver numa igreja diferente, mas eu sou parte da igreja. A mudança que eu quero ver na igreja, primeiro tem que começar em mim. Porque como eu vou querer mudança na igreja que não começa em mim? Ou seja, toda mudança tem que começar em mim. Precisa
começar em mim, porque eu sou membro da igreja. Às vezes nós costumamos olhar para fora e enxergar o erro no nosso irmão. Mas o mais importante é identificar o erro em nós. Afinal de contas, onde eu estou errando? O que eu preciso mudar? O que em mim não está alinhado, que eu preciso alinhar? É isso que eu preciso fazer. Que a gente possa ser um canal de transformação, começando conosco. Que nós possamos começar alinhando a nossa vida com o Evangelho. E o nosso exemplo possa tocar as pessoas, porque somos cartas vivas. Se nós mudarmos, as pessoas vão começar a ler algo diferente, que é a nossa vida, porque somos cartas vivas. Toda mudança que você deseja que aconteça do lado de fora, primeiro tem que começar em você e dentro de você. Comece essa mudança em você e dentro de você. E você vai começar a ver que o seu exemplo, a sua vida, vai começar a influenciar aqueles que estão à sua volta. E é isso que nós precisamos, que a nossa vida seja um exemplo para as pessoas com as quais nós convivemos e conhecemos. Aí sim, aí nós vamos estar sendo mais um agente do reino de Deus, que vai causar uma transformação no outro. O outro não vai ser transformado pelas palavras que eu falo, mas o outro pode ser impactado pela vida que eu vivo. E é a vida que eu vivo que vai ter o poder de impactar a vida do outro. E é assim que nós vamos deixando o Senhor nos usar para a sua glória. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade que eu tenho com os meus irmãos e irmãs de estar aqui nesta noite. E eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, e eu peço por cada irmão e irmã que está aqui. Eu oro, Pai, pedindo uma mudança, que essa mudança comece em nós, comece comigo. Essa mudança comece dentro de mim. Essa mudança comece dentro de cada um que está aqui. Que nós possamos verdadeiramente ter temor do Senhor e possamos, querido Deus, viver uma verdade, não uma mentira, mas uma verdade, porque muitas vezes estamos desalinhados, aquilo que nós somos está diferente daquilo que nós falamos, e nós queremos que aquilo que nós falamos traduza exatamente aquilo que nós somos. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos perdoe e nos lave com o sangue de Jesus, nos lave com o poderoso sangue de Jesus. Querido Deus, eu oro por cada família que está aqui, eu oro por cada vida que está aqui. Eu, nesta hora, usando autoridade no nome de Jesus, assim como sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, eu oro que o Senhor faça sinais e prodígios por nosso intermédio. Na vida de cada um que está conectado, eu oro para que haja cura. Eu repreendo todo tipo de câncer e ministro cura. Eu repreendo as doenças cardiovasculares e ministro cura. Eu repreendo todas as doenças renais e hepáticas, pancreáticas e ministro cura. Eu repreendo todas as dores lombares e ministro cura. Hérnias de disco, bico de papagaio, haja cura. Lordoses, escolioses, hajam cura. Haja restauração de nervos, músculos, ossos. Nós paralisamos toda doença degenerativa, repreendemos o Alzheimer, o mal de Parkinson, repreendemos em nome de Jesus Cristo a esclerose múltipla, repreendemos todo o AVC, infarto, pressão alta, ordenamos agora mal fora, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui. Eu oro pelos casais, eu oro pelas famílias, eu oro para que haja conserto, reconciliação nos casamentos, eu oro para que haja restauração nos relacionamentos, eu oro, Pai querido, para que as famílias sejam restauradas em Cristo Jesus. Eu quero colocar aqui a minha família, a minha esposa,
os meus filhos, as minhas noras, meus netos. Eu coloco a minha mãezinha, a minha sogra, as minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados. E eu coloco cada família conectada conosco nesta hora. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Eu peço agora para que o Senhor atenda cada pedido de oração. Socorre, meu Pai, aquele que está em dificuldades, em apuros, em nome de Jesus. Eu peço nesse momento, Senhor meu Deus, abençoa. Abençoa cada um. Eu peço também, querido Deus, pelos pastores, eu oro pelas suas famílias, seus ministérios, suas finanças, sua vida, sua saúde. Eu oro pela vida do profeta Vinícius, a profeta Ariane, eu oro pela sua casa, eu oro por fortalecimento, oro pelo seu ministério, eu oro, Pai querido, pela sua saúde. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal contra a vida do teu servo. Eu oro para que o Senhor ponha uma blindagem nele, Senhor Deus, que ele esteja totalmente, completamente protegido pelo Senhor. Eu oro, meu Pai querido, pela IEGNE, por todas as IEGNEs e por todas as igrejas do Senhor nesta terra. Eu oro para que aquelas que estão desalinhadas sejam alinhadas. Eu oro pelas lideranças, eu oro pela volta, Senhor Deus, de coisas que Paulo falou para Timóteo, quando ele disse: ser exemplo dos fiéis, ser exemplo dos fiéis na palavra, no amor, na fé e na pureza. Eu oro para que as lideranças elas sejam exemplos dos fiéis na palavra, por seguir o que está escrito na palavra, seja um exemplo na palavra, no amor, na fé e na pureza, em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus por todos os meus irmãos e irmãs. Eu repreendo nesta hora todo espírito de acidente por ar, mar e terra. Eu repreendo em nome de Jesus os carros desgovernados, as imprudências. Eu repreendo as agressões, as violências, os roubos, furtos, golpes, vinganças, prejuízos, maledicências, enganos. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, foi um prazer ter estado com você aqui. Eu gostaria de pedir, deixa teu like, compartilha esta live de oração e amanhã de manhã, 5h45, estaremos de volta querendo Deus. Então, até lá. Fica com Deus, Deus te abençoe, até mais. Glória a Jesus. Aleluia.